Oi, gente, como estamos todos? Eu sou o Celso Yamamoto, mais uma vez aqui falando com vocês a respeito da acupuntura para nossas vidas, para a gente entender melhor como esses conceitos funcionam aqui para a gente. Então, eu falo de outras terapias, mas o foco aqui sempre foi muito mais acupuntura do que outras terapias. Então, vamos lá falar um pouco sobre acupuntura. Bom, tem uma pergunta que já me foi feita várias vezes a respeito de um ponto de acupuntura que eu poderia sempre estar usando ou que deveria sempre ser usado em todo tipo de tratamento. Então, por exemplo, já me foi perguntado, por exemplo, opa, estão tocando campainha aqui, o alarme, se o ponto estômago 36 é um ponto obrigatório, ou seja, toda vez eu tenho que usar. Essa confusão eu acredito que existe por causa da auriculopuntura. Então, lá no tratamento de auriculopuntura, tratamento feito na orelha, eles falam que existe um ponto aqui, tá? Que é o ponto Shenmen, que seria um ponto obrigatório, e aí de fato, tá, existe o conceito de que você deve sempre iniciar um tratamento de auriculopuntura, independente de quais pontos forem usados no tratamento, você sempre deve começar o seu tratamento com o ponto Shenmen. Mais uma vez, é porque a palavra men aqui significa porta, né? E a palavra shen aqui significa rim, ou rins, porque existe uma ligação energética, inclusive pelo formato dos rins, que tem o mesmo formato da orelha, ou melhor, a orelha tem o formato dos rins. Então existe, toda vez que você usa o ponto Shenmen, você cria uma conexão energética entre a energia dos rins e a energia que vai se manifestar então nas orelhas, e a partir então desse ponto Shenmen, a energia vital vai ser captada pelos outros pontos que você tiver escolhido no tratamento para obter assim o resultado. Então, na aurícula existe esse princípio de um ponto obrigatório. Mas na acupuntura existiria a mesma coisa, ou seja, o ponto estômago 36 deve ser usado em todo e qualquer tratamento? Já ouvi falar isso daí, já me falaram isso daí, e a resposta é não é obrigatório. A explicação que o pessoal geralmente dá é porque o estômago 36 é o ponto da vitalidade. Na verdade, o ponto estômago 36, e aí está a confusão, ele não é o ponto da vitalidade, lembrar. Vida depende da energia como um todo, não tem no nosso corpo, então a gente pode falar, na verdade, que todos os pontos de acupuntura trabalham em benefício da vitalidade. Então não é o estômago 36 que é o ponto da vitalidade. Mas eu até entendo essa confusão porque o ponto estômago 36 ele estimula a energia Yang dentro do nosso corpo. E lembrar, a energia Yang tem a ver com movimento, tem a ver com atividade, tá? Tem a ver com calor, tá? Tem a ver com a energia da luminosidade. Então é lógico que muitas pessoas então confundem a energia Yang com a energia da vitalidade. Então algumas pessoas falarem que eu sempre tenho que usar o ponto estômago 36. Porém a resposta é não é para usar o estômago 36 o tempo todo. Lembre-se, por exemplo, se eu pegar uma criança com hiperatividade, uma criancinha hiperativa, a hiperatividade também tem relação com energia, então Yang tem a ver com movimento, atividade. Então se eu usar o estômago 36 eu vou aumentar ainda mais a energia Yang e vou tornar essa criança ainda mais hiperativa. Ou seja, eu devo sempre usar o ponto estômago 36? Não, eu vou usar o estômago 36 quando a pessoa estiver precisando de energia Yang dentro do corpo dela. Então se eu pegar uma pessoa depressiva eu posso usar o ponto estômago 36. Lembrar, então, por exemplo, que no caso o ponto contrário ao estômago 36, pensar no ponto BP6, estômago 36 estimula a energia Yang, já o BP6 estimula a energia Yin. E a energia Yin tem tudo a ver com repouso. Tá? E repouso é importante para a nossa vitalidade. Então, falar que o ponto estômago 36 é o ponto da vitalidade, tá, seria um despropósito. O BP6 também é um ponto que garante a nossa vitalidade, justamente permitindo que nós possamos ter repouso, ou seja, ele trabalha com a energia do nosso sono. Teremos então um sono mais repousante quando há uma falta de energia do tipo Yin, ou seja,
Não estou falando para você usar o BP6 em todo paciente que tiver problema de sono, mas existe de fato a indicação de você poder usar o ponto BP6 num paciente que tem insônia, por exemplo. Ok? Um paciente que tem insônia por excesso de energia Yang. Aí eu posso usar o ponto BP6. Então, tá? Não existe um ponto específico. Já ouvi falar, por exemplo, também de usar o ponto R3, para sempre usar o ponto R3 em pacientes idosos. Por que essa indicação? Bom, porque o R3 tem uma função energética de servir para proteger, ele protege o chamado a energia ancestral. E essa energia ancestral é a energia que está diretamente, de fato, relacionada com a nossa vitalidade. Lembrar, quando essa energia se esgota dentro do nosso corpo, nós morremos. Então, é uma energia que podemos dizer, não tem a ver com vitalidade, mas tem a ver com nos manter vivos, no caso. Okay? Então, eu sempre deveria usar o ponto R3. E alguns dizem que eu tenho que usar sempre em idosos, porque nos idosos a energia ancestral já está ficando mais fraquinha. Se ele perder o pouquinho que resta da energia ancestral dele, ele morre. Então eu sempre deveria usar o ponto R3, principalmente em idosos. Já ouvi falar nisso também, mas da mesma forma, tem que ter essa obrigatoriedade? Não, tá? Não preciso usar sempre o ponto R3 já se a pessoa é idosa. Sem falar o seguinte, a partir de que idade eu posso considerar uma pessoa idosa? Bom, textos clássicos chineses falam que uma pessoa idosa é uma pessoa que tem mais de 50 anos. Ok, se eu pegar muita gente por aí com mais de 50 anos e falar que elas são pessoas idosas, estão perdendo energia, está acabando, está esgotando a energia ancestral delas, elas vão ficar bravas comigo. Eu vou ficar bravo comigo mesmo, porque eu estou passando já dos 50 anos de idade também. Então, tá? Se alguém falar assim, tem que usar sempre R3 e você, Celso, porque você já está perdendo a sua energia ancestral. Eu acredito que não, acho que eu ainda tenho bastante energia ancestral. Uma coisa que eu sempre falo também é que não se fazem mais pessoas idosas como era antigamente. Tá? O limite de sobrevida das pessoas hoje em dia está bem mais alta do que há milhares de anos atrás, quando a acupuntura começou a se desenvolver. Então isso daí falando que idoso é a partir dos 50 anos é um texto já bem ultrapassado nesse sentido. Dessa forma, eu tenho que sempre usar o ponto R3 em pessoas idosas acima dos 50 anos de idade? Não preciso pensar nisso. Eu vou usar R3 em qualquer pessoa, independente da idade, quando ela tiver necessidade de proteger a energia ancestral dela. Então, existe um ponto obrigatório que eu sempre devo usar em todo o tratamento de acupuntura? A resposta é não. Vai depender muito daquilo que a pessoa estiver necessitando. Então, nem sempre tem que trabalhar nesse sentido. Vale até lembrar, pensando até em pessoas de idade, por exemplo, pensando nesse conceito de energia ancestral, lembrar dentro daquele conceito de 5 elementos, né? Então, 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Lembrar que a energia ancestral está diretamente relacionada com a energia do elemento água. Então, a energia ancestral tem relação com a energia do elemento água. Tá? Então, se a energia do elemento água estiver fraca por causa de uma fraqueza da energia do elemento da energia ancestral, vai perder o controle sobre a energia ancestral. Né? Lembrar que dentro do conceito de 5 elementos, é a energia de metal que alimenta a energia do elemento água. Então, às vezes, o problema não está no elemento água. Pode ser até que a energia de metal é que está muito fraca, não está alimentando a energia do elemento água. Então, metal não alimentando água, talvez o problema então não seja um problema que vai ser resolvido com o ponto R3. Talvez eu tenha que trabalhar o que está acontecendo aqui na energia do elemento metal. Tá? Só estimular o ponto R3 para estimular aqui a energia do elemento água não vai adiantar em nada. Tá? Então, aquela visão do todo do paciente, o que está acontecendo em geral com ele, dentro do conceito do todo dos 5 elementos, é mais importante do que pensar num ponto que seria obrigatório ser usado em qualquer tipo de tratamento dentro do conceito da acupuntura. Lembrar que na auricupuntura, tá? A auricupuntura, então, ela trabalha com um ponto específico, porque todo o microsistema, como no caso da auriculopuntura,
Tá? A auricupuntura fala de usar o ponto Shenmen porque ele tem relação com a energia dos rins. Tá? Então existe essa passada de energia, mas todo microsistema trabalha energia de um único órgão. Já nos 5 elementos nós trabalhamos com a energia de todos os órgãos, de toda a energia geral do nosso corpo. Então não existe aqui o mesmo conceito de um ponto obrigatório a ser usado em todo e qualquer tratamento. O que eu tenho que fazer é a visão geral do que está acontecendo com a pessoa. Tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Vamos conversando um pouco mais sobre a acupuntura. Nos vemos em outros vídeos. E se você não deu like para esse vídeo até agora, tá? Por favor, dê likes para esse vídeo. Vou agradecer bastante a vocês e nos vemos em outros vídeos. Tchau.